Episódio 1. Leitura dos testemunhos. A função dos testemunhos. Ensinamento de Meishu Sama. Evangelho do Céu 4 Salvação. Traduzido pelo Reverendo Minoru Nakahashi. Lux Orens Editora. Todos os que leem os testemunhos publicados em cada edição deste jornal tomam conhecimento das inúmeras ocorrências de recebimento de graças divinas em diversos aspectos. Pessoas que tiveram as suas vidas salvas de um perigo iminente. Um lar que antes era triste e escuro e se tornou alegre e cheio de luz. Aumento na renda financeira, além de as situações passarem a transcorrer de maneira favorável. A messiânica, que é a doutrina do Messias para o mundo, transforma passo a passo lares em ambientes celestiais. Não é preciso dizer também que estas ocorrências levam à salvação em escala mundial. Experiência com toxina medicamentosa publicada na revista Eiko, número 197 em 25 de fevereiro de 1953 e também no livro Coletânea de Milagres da Messiânica, em 10 de setembro de 1953. Comentário de Meishu Sama. Atualmente, a humanidade se encontra num beco sem saída devido à superstição nos medicamentos. Entendendo isso e observando os doentes do mundo inteiro, é possível comprovar, com absoluta certeza, que se trata de uma crença falsa nos remédios. Existe um antigo provérbio japonês que diz: quando alguém se apaixona, até os buracos da pele da pessoa amada assemelham-se a covinhas. Da mesma maneira, a população atual está tão apaixonada e sente-se agradecida pelos remédios que não enxerga os seus defeitos. Contudo, esses medicamentos estão causando danos assombrosos à humanidade. Apesar de sofrerem com essa calamidade, até mesmo os intelectuais deste mundo, considerado civilizado, se alegram pelo chamado progresso da medicina e encorajam a população a ingerir cada vez mais drogas. Analisando essa ignorância, só consigo concluir o quão estranho tudo isso me parece. O relato que lerão a seguir pode ser considerado um registro de uma pessoa que passou pela experiência de superstição nos medicamentos. Quem o ler e não for capaz de compreendê-lo, possui um pensamento dito civilizado de conteúdo subdesenvolvido. Salmo de Meishu Sama. Yamai. Doenças. Itatsuki no Motou Akuzushi. Niaru o Shirazu. Sukui no Waza no Mutsuka Shikikamo. Rito no Tsukurishi. Ijutsu wa Kagaku ni Arade. Shinreino. Iashino Waza wa Kagaku Narikeri. Enfermidades. São todas causadas por medicamentos. Quão difícil anunciar a arte da salvação. Não é ciência. A medicina inventada pelo homem, mas sim o tratamento correto criado por Deus. Testemunho. Minha experiência de sofrer com doença causada pelo remédio. Shigemi Saiki, 29 anos, província de Kagawa. Durante os 20 primeiros anos de minha vida, me senti muito bem e tinha orgulho de minha boa saúde. Todavia, 6 anos atrás, no mês de setembro, repentinamente adoeci. Como até aquele momento nunca tinha passado por tal experiência, o fato me deixou muito triste. Apesar desse sentimento, acreditava que indo ao médico, iria descobrir o nome da doença, receberia uma receita, tomaria o remédio e, assim, ficaria curada. Procurei um hospital perto de minha residência e passei por uma consulta.
Para minha surpresa, o médico não me deu nenhum diagnóstico, apesar de ter me receitado uma medicação. Essa consulta marcou o ponto em que minha vida de tratamentos médicos se iniciou, e também um intervalo de 5 anos em que não passei um único dia sem tomar remédios. Durante esse período, meu único objetivo era ficar saudável o mais rápido possível e, com esse intento, recorri a vários hospitais, tomei diferentes medicações muito amargas, injeções doloridas e cumpria rigorosamente as orientações médicas. Porém, ao invés de melhorar, minha condição, ano a ano, só piorava. Fui perdendo peso de forma gradativa e no hospital A. Me disseram que eu estava com uma doença hepática, já no hospital B, diagnosticaram doença crônica no estômago. A verdade era que eu não tinha ideia da doença que me acometia. Naquele momento, ainda acreditava que o médico era capaz de curar a patologia que me afetava, mas o que acontecia, de fato, era que minha condição só se agravava. A certa altura, já não me sentia mais tão confiante em alcançar a cura. Apesar desse sentimento, prosseguia falando para mim mesma: uma hora o remédio fará efeito. Com essa esperança continuava a tomá-los. Por indicação, fiz terapia com mocha e também acupuntura. No início, senti algum benefício, mas passado algum tempo, esses tratamentos deixavam de surtir qualquer efeito, e eu voltava a ficar no mesmo estado em que me encontrava antes de iniciá-los. Como já havia tentado vários recursos terapêuticos e não melhorava, comecei a acreditar que não encontraria a cura do meu problema e o medo da morte passou a me assombrar. Perdi com isso a esperança de viver. Ao olhar as pessoas ao meu redor, felizes e saudáveis, me sentia muito melancólica pela minha própria situação e fui perdendo a vontade até de conversar com elas. Tudo me irritava, ficava o dia inteiro só pensando em meu próprio sofrimento com a doença. Em junho de 1952, no meu local de trabalho, uma colega, Yoshitomi, falou-me sobre a messiânica. Nesse instante, senti um forte impacto no meu peito. Foi como diz o provérbio: quando alguém está se afogando, agarra-se até em palha. Sentindo-me exatamente dessa maneira, fui ao templo, onde o ministro Shimazu me explicou: a doença é uma ação purificadora e o remédio é um veneno. A medicina atual é um tratamento que paralisa a purificação por meio da solidificação das toxinas. De modo diverso, a medicina de Deus queima as nuvens espirituais e dissolve as toxinas do corpo, promovendo a sua eliminação. É um método que cura definitivamente e elimina a origem das enfermidades. Fiquei espantada com essa explicação, pois o que ele disse era totalmente oposto ao discurso que a medicina prega. Comecei a refletir e a me fazer as seguintes indagações: será que conseguirei parar de tomar remédios nessa condição em que me encontro? Certamente, se eu deixar de tomá-los, a doença irá se agravar. Será possível que somente levantando a mão alguém consiga curar a doença de verdade? Se esse método realmente resolve, por que ainda existem hospitais e remédios? Todas essas dúvidas brotaram em minha mente. Contudo, também residia em meu coração o fato de que até aquele momento já havia se passado 5 anos de inúmeros tratamentos com muitos remédios, e eu não havia melhorado nada. Pelo contrário, minha saúde só piorava. Tomei então a grande decisão de parar completamente com os medicamentos e experimentar um novo método. Nesse instante, mudei a rotina de ingerir remédios diariamente. No início, de tão dependente que meu corpo estava, sentia falta de algo antes e depois das refeições. Após a conversa com o ministro,
ia à igreja todos os dias para receber de Orei. Em pouco tempo, pude constatar que o temor de minha condição se agravar, caso parasse de tomar os medicamentos. Não tinha fundamento, pois misteriosamente fui melhorando de forma gradual e, aos poucos, comecei a me sentir grata por isso. Um mês depois, em julho daquele ano, apesar de não estar ainda 100% confiante, recebi o Icari. E ocasionalmente, essa insegurança me causava certa angústia. Esta foi se atenuando enquanto lia os escritos sagrados, as publicações, Eiko, Chijo Tengoku, e começava a entender a lógica da ciência divina. Hoje me sinto totalmente segura, despreocupada e muito agradecida por ter conhecido essa verdade. Sinto que saí do mundo da escuridão, para entrar no mundo da grande luz. E por isso, não tenho palavras para agradecer a Meishu-sama. Desejo a todos aqueles que ainda acreditam na medicina e ingerem o veneno dos remédios, os quais, no lugar de trazer benefícios, só pioram a saúde de quem os usa, que saibam o quanto antes sobre essa verdade da outra ciência divina. A medicina nos trata como se fôssemos máquinas e introduz medicamentos em nosso organismo, como se estivesse lubrificando um equipamento. Agradeço a Meishu-sama, que revelou essa realidade àqueles que já foram curados pelo Diorei, e se não fosse por isso, ainda estariam reféns da crendice nessa ciência que mantém os seres humanos permanentemente doentes. Tenho certeza de que uma hora essa verdade irá prevalecer, pois do contrário, certamente a humanidade poderá se extinguir. Assim, só posso reverenciar esse grandioso trabalho do Mestre. Muito obrigada, Meishu-sama.